começa a tremer, as prisões começam a se abrir. O carcereiro se acorda com barulho quando ele percebe, já está tudo aberto. Qual foi o pensamento do carcereiro naquele momento? Fugiram. Se fugir, os magistrados vão cobrar a minha vida pelas deles. Então vou me matar logo. A Bíblia diz que o carcereiro puxa a espada para se matar. E a luz estava pouca, não estava muito clara. E Paulo vê que o carcereiro pega a arma para se matar. E Paulo grita: não faça tal coisa. Porque ninguém fugiu, nós estamos aqui. Se fosse um crentezinho meio incrédulo, né, dizia assim: irmão, corre que a prisão já está liberada. Todo mundo para fora, todo mundo correndo. Paulo não estava nem preocupado, porque sabia que Deus tem o controle das coisas. Você sabia que muita gente quer correr de qualquer coisa, né? Parece que muitas vezes um medo domina no nosso coração de tal maneira que a gente esquece que tem fé em Deus, esquece que existe Deus. É ou não é? É ou não é? E Paulo diz: não faça tal coisa porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Você sabe por que os outros presos também, que estavam as celas todas abertas, não fugiram também? Qualquer preso que estava ali por homicídio, por estupro, por crimes bárbaros, você podia ter a sua vida também perdidas. Eles poderiam ter fugido no momento que todas as cadeias abriram. Você sabe por quê, mas que eles não fugiram neste momento? Porque a Bíblia revela que Paulo e Silas louvavam a Deus. E quando o cárcere se treme e que as prisões se abrem, os presos estavam ligados no louvor, estavam aprendendo o louvor com Paulo e com Silas, ou seja, na dor, no sofrimento, na cadeia, mas estava exaltando e louvando ao Deus dos céus, ao Deus Todo-Poderoso. E o carcereiro, vendo que existia ali um poder sobrenatural, existia ali algo muito forte na vida de Paulo e Silas, ele faz uma pergunta a Paulo e Silas. Qual é a pergunta? Que eu devo fazer para me ser salvo? Naquele momento, amado, de contraste cultural, de crenças na cabeça do carcereiro, porque era romano, a cultura era outra. Ele se lembrou da pregação da salvação que Paulo e Silas fez na cidade de Filipe. E nessa lembrança desta pregação da salvação, ele tem uma preocupação. Qual foi a preocupação? Salvar. Queria ser salvo. Se eu perguntar aqui quantos querem ser salvos, tenho certeza, a resposta é unânime. Todos querem salvação. Mas você sabe o que foi que causou a curiosidade na vida desse carcereiro para que ele perguntasse a Paulo e Silas o que é que ele deveria fazer para ser salvo? O medo do poder de Deus. Quando a cadeia abre, quando os cadeados se quebram, quando o alicerce da prisão treme, ele sabe que Deus estava ali, ou seja, se não fosse o tremor, se não fosse a cabeça se abrindo, se não fosse grandes milagres naquele momento, o carcereiro tinha continuado duro de coração, ele tinha continuado uma pessoa que não acreditava na salvação. Eu te pergunto nessa noite, é preciso você ver as coisas se tremer? É preciso você ver o sobrenatural para você acreditar na salvação? Ou você acredita de coração? Paulo responde a pergunta do carcereiro. Você sabe qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas o crer, mas o que Paulo estava dizendo, não era um crer que nem as pessoas têm um entendimento hoje. O crer em Jesus, você sabe o que foi que o carcereiro fez para crer em Jesus?
primeiro ele começa a limpar as feridas de Paulo, a limpar as feridas de Silas. Depois que ele limpa a ferida, ele troca as vestes. Depois que ele assiste os homens de Deus ali, ele vai para a sua casa, apresenta o evangelho, a pregação de Jesus à sua família. A sua família aceita, e quando a sua família aceita, você sabe o que acontece? Batismo, ou seja, a fé em Jesus nos leva ao batismo do arrependimento, nos leva a uma responsabilidade com Jesus, nos leva a um culto desse de adoração, nos leva a um culto desse de meditação na palavra. Isso é que a fé em Jesus nos leva. E eles estavam ali, agradecendo a Deus na casa do carcereiro. Cafezinho, um bolo. Estavam se alimentando, quando de repente chega uma ordem. Qual foi a ordem? A ordem dos magistrados, os soldados vinham trazendo. Pode liberar esses homens aí, que não tem culpa de nada não. Já pregaram mesmo, já apanharam, manda pra casa. E sabe qual foi de Paulo? Não é assim não. Não é assim que se trata um homem de Deus não. Ainda mais que eu tenho um direito. Eu tenho um direito romano. Quem tinha um direito romano, amado, não podia ser julgado, nem apanhar, nem ser preso, a não ser que fosse bem ouvido, bem compreendido pelas autoridades. E Paulo não foi. Paulo foi injustiçado. Tendo direito romano, Paulo foi injustiçado, lançado numa prisão. A luta passada a noite no sofrimento, na luta. Não desistiu de servir a Deus nem de louvá-lo, mas sofreu. E Paulo diz assim para os soldados: eu posso ser solto e posso ir para minha casa, mas não assim. Diga ao seu magistrado que vem aqui pessoalmente para me liberar. Porque eles ainda vão ouvir uma mensagem que eu vou pregar para eles ainda. E quando esses homens chegam, amado, eles ficam assombrados. Não com o poder de Deus. Vocês sabem por que eles ficam assombrados? Porque Paulo era um cidadão romano. Ninguém podia prender Paulo sem levar a um tribunal e ser bem julgado para ver se ele realmente estava errado na questão. E quando eles perceberam que Paulo tinha direito romano, era um cidadão romano, eles tremeram e se humilharam a Paulo, pedindo por tudo que Paulo saísse da cidade, porque iria causar um problema para eles. Porque era só Paulo chegar para o prefeito da província, para o governador, e dizer que tinha sido injustiçado e apanhado, e aqueles homens iriam pagar um preço alto por isso. Mas deixa eu te contar uma coisinha aqui que talvez você não se lembre nem saiba. Paulo não fez isso não. Você sabe por quê? Paulo era crente, convertido, ele queria a salvação dos homens, não queria o mal dos homens. Paulo não quis e prestar conta com o governador, nem com o prefeito, nem com o delegado, não. Paulo confiava na ação daquele que nos criou, no poder daquele que nos chamou para servir, para louvar. Paulo confiou naquele que criou, naquele que determina quem somos e o que nós iremos ser até o dia da vinda da glória do Senhor. Paulo não foi fazer caso nem birrinha, né, com o prefeito porque os homens erraram, não. Paulo queria uma oportunidade de pregar a mensagem. Você sabe que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de contar testemunhos e levar mensagem porque nós temos birra uns com os outros. Não digo que temos birra, nós temos birra com, muitas vezes com um familiar, muitas vezes com um vizinho, muitas vezes com alguém do nosso trabalho, muitas vezes com alguém até da igreja, né? Aí nosso testemunho fica fraco. Porque Jesus está nos cobrando todo dia para que nós sejamos que nem Paulo, mano, e Silas. Como assim, irmão? Nós não podemos. Eu não digo ser como Paulo e Silas, mas é determinados na sua fé. Não desistir por causa da dificuldade. Aleluia, não se acanhar, porque o demônio falava aleluia, da vida deles quando eles passavam na rua. E nem desistir porque apanharam. Continuaram sendo crentes e louvaram ao Senhor à meia-noite, quase à meia-noite. Resultado disso tudo, de sofrimento, da pregação. Resultado,
o carcereiro e toda a sua família aceitaram ao Senhor Jesus, creram para a salvação e foram batizados. E foi aqui que surgiu a igreja da cidade de Filipos. É a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Está aqui registrado na Bíblia, nasce uma igreja. Será que nós temos essa fé, essa determinação para levar a mensagem mesmo no sofrimento, na dor e nas dificuldades da vida? Ficarmos de pé e darmos os testemunhos da nossa vida. Sofremos e estamos se lamentando, e estamos murmurando ou estamos contando que o Senhor nos fará passar desse sofrimento, dessa dificuldade. E estamos de pé para louvar Ele e para levar a mensagem. Todas as vezes que eu quero me entristecer com algumas coisas, alguém chega para mim e diz assim: irmão, aquela palavra que você me deu naquele dia mudou a minha vida. Irmão, aquela pregação que você deu naquele dia era para mim, eu estava caído. Eu estava destruído. Irmão, aquela mensagem que você pregou naquele dia, eu estava pensando em tirar minha vida. Quando eu escuto essas coisas, mas aqui me dá ânimo para cada dia levar mais e mais a palavra de Deus às famílias e às pessoas. Amém?